Todo mundo sabe que o desastre de Chernobyl foi catastrófico, mas o que poucos imaginam é que ele poderia ter sido ainda pior. Documentos secretos e relatos ocultos revelam que havia falhas graves antes mesmo da explosão, falhas que, se tivessem sido corrigidas a tempo, poderiam ter evitado o desastre. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores sombrios desse evento e revelar segredos que foram enterrados por décadas. Então, prepare-se, ajuste sua máscara radioativa e já deixe aquele like, porque o que vamos contar agora vai te surpreender. O que quase ninguém sabe é que, meses antes da explosão, diversos engenheiros da usina já haviam identificado falhas graves no reator número 4. Pequenos incidentes ocorriam com frequência, como oscilações inesperadas de energia e problemas no sistema de resfriamento. Em uma ocasião, um técnico percebeu um aumento anormal na temperatura do núcleo, algo que poderia indicar um defeito sério nos sistemas de controle. Ele relatou o caso a seus superiores, mas sua preocupação foi descartada como um erro de medição. Essa cultura de negligência não era por acaso. A União Soviética, na época, tratava suas usinas nucleares como símbolos de força e progresso, e admitir falhas era impensável. Cada atraso na produção era visto como um problema político, e qualquer funcionário que insistisse demais sobre os riscos poderia ser punido. O medo e a pressão fizeram com que muitos problemas fossem varridos para debaixo do tapete. Se as advertências tivessem sido levadas a sério e a usina tivesse parado para uma inspeção rigorosa, talvez o desastre de Chernobyl nunca tivesse acontecido. Mas, em vez disso, as falhas foram ignoradas e o destino da cidade já estava sendo selado sem que ninguém soubesse. Na noite do dia 25 de abril de 1986, poucas horas antes da explosão, a equipe de engenheiros da usina de Chernobyl se preparava para um teste de segurança. A ideia era simular um cenário em que a energia elétrica fosse cortada, testando se os geradores de emergência conseguiriam manter o resfriamento do reator até que a eletricidade fosse restabelecida. Mas havia um grande problema. Esse teste já havia falhado anteriormente. Nas tentativas anteriores, os sistemas não responderam como esperado, deixando claro que existiam vulnerabilidades perigosas no funcionamento do reator. Mesmo com esse histórico preocupante, os superiores insistiram em realizar o teste mais uma vez. Só que, dessa vez, a equipe que estava no controle não era a mais experiente. A troca de turnos colocou operadores com menos conhecimento técnico à frente dos comandos, o que tornaria a situação ainda mais arriscada. Além disso, para que o teste fosse realizado, alguns dos principais sistemas de segurança foram desativados manualmente, algo que deveria ser feito apenas em condições extremamente controladas. O que ninguém imaginava era que essa decisão selaria o destino não apenas do reator, mas de toda a região ao redor. À medida que o experimento avançava, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a surgir, mas, naquele momento, já era tarde demais para voltar atrás. Às 1h23 da manhã, os operadores perceberam que algo estava fora do controle. O reator número 4 começou a apresentar oscilações extremas de potência, algo que deveria ser impossível naquele estágio do teste. Desesperados para estabilizar a situação, os engenheiros tentaram inserir as hastes de controle, que serviam para reduzir a reatividade do núcleo. Mas foi nesse momento que um dos erros mais fatais da usina veio à tona. O próprio design das hastes tinha um defeito catastrófico. Em vez de reduzir a reação nuclear imediatamente, as pontas das hastes, feitas de grafite, criaram um efeito contrário, provocando um aumento súbito na potência do reator. Em questão de segundos, a temperatura disparou e uma enorme onda de vapor começou a se formar dentro da estrutura. O reator não aguentou a pressão e explodiu violentamente, lançando toneladas de material radioativo para o céu. A explosão foi tão intensa que o teto de 1.200 toneladas do reator foi arremessado para cima, deixando o núcleo completamente exposto.
Uma luz azul fantasmagórica surgiu no meio da escuridão, resultado da radiação ionizando o ar ao redor. Quem estava por perto naquele momento não fazia ideia do perigo real que enfrentava. Muitos funcionários, sem entender a gravidade da situação, se aproximaram do local para ver o que tinha acontecido. Esse erro custaria suas vidas em questão de dias. Minutos após a explosão, o caos tomou conta da usina de Chernobyl. Os operadores tentavam desesperadamente entender o que havia acontecido, mas a falta de informações corretas os deixou ainda mais vulneráveis. Muitos acreditavam que apenas um reservatório de água havia explodido, sem perceber que o próprio núcleo do reator estava completamente exposto, liberando uma quantidade absurda de radiação. A intensidade da radiação era tão alta que os primeiros bombeiros que chegaram ao local começaram a sentir os efeitos quase imediatamente. Sem equipamentos de proteção adequados, eles avançaram corajosamente para combater o incêndio, sem saber que estavam sendo envenenados a cada segundo. Alguns relataram um gosto metálico na boca e uma sensação de calor na pele, sinais claros da exposição extrema à radiação. Enquanto isso, na cidade de Pripyat, a poucos quilômetros dali, a vida seguia normalmente. A população não foi informada do desastre e, ao amanhecer, muitos moradores saíram para observar o estranho brilho azul que emanava da usina, sem imaginar que estavam respirando partículas radioativas letais. Crianças brincavam nas ruas, adultos caminhavam despreocupados, e tudo parecia normal. Mas, invisível a olho nu, uma nuvem de radiação já estava se espalhando, transformando aquele dia aparentemente comum no começo de um pesadelo sem precedentes. Enquanto a cidade de Pripyat despertava para mais um dia aparentemente normal, as autoridades soviéticas enfrentavam um dilema: admitir a gravidade do acidente e evacuar a população ou manter tudo em segredo para evitar pânico e consequências políticas. Infelizmente, optaram pela segunda opção. Durante horas cruciais, enquanto níveis absurdos de radiação tomavam conta da região, ninguém foi avisado. Muitos moradores começaram a sentir sintomas estranhos sem entender o motivo. Dores de cabeça, náuseas e uma fadiga extrema se tornaram comuns. Algumas pessoas relataram queimaduras na pele, mesmo sem terem se aproximado do reator. Enquanto isso, na usina, médicos tentavam tratar os primeiros socorristas que haviam chegado ao local da explosão, mas nenhum deles estava preparado para lidar com o envenenamento radioativo. Quando os cientistas finalmente conseguiram medir a radiação na área, o resultado foi assustador. Os aparelhos normais nem sequer conseguiam registrar os valores, pois ultrapassavam os limites máximos de medição. Em outras palavras, a exposição era mortal. Mas, em vez de soar o alerta geral, os líderes soviéticos tentaram minimizar o problema, ignorando os alertas dos especialistas. Somente 36 horas depois da explosão foi que a ordem de evacuação foi dada. Porém, para muitos, já era tarde demais. Quando a ordem de evacuação finalmente foi dada, os moradores de Pripyat receberam uma mensagem simples: deveriam deixar suas casas temporariamente, levando apenas o essencial, pois retornariam em poucos dias. Mas essa era uma mentira. As autoridades sabiam que a cidade nunca mais seria habitável, mas optaram por esconder a verdade para evitar o caos. Ônibus foram organizados às pressas, e milhares de pessoas começaram a embarcar sem ter noção do que realmente estava acontecendo. Famílias deixaram para trás suas casas, pertences, animais de estimação, tudo sob a promessa de um retorno que jamais aconteceria. Algumas pessoas, relutantes em partir, ainda tentaram argumentar com os soldados, sem saber que cada minuto a mais na cidade aumentava sua exposição a níveis mortais de radiação. Enquanto os ônibus seguiam para fora da zona de perigo, a cidade de Pripyat foi se tornando um cenário fantasmagórico. Brinquedos infantis abandonados, roupas ainda penduradas nos varais,
mesas postas para refeições que nunca seriam terminadas. Era como se o tempo tivesse parado. E, de certa forma, parou. O que antes era um centro vibrante de vida soviética havia se transformado, em questão de horas, em uma cidade condenada, onde ninguém jamais poderia viver novamente. O mais chocante, mesmo após a evacuação de Pripyat, a União Soviética ainda tentava esconder a verdade do mundo. Só quando países vizinhos começaram a detectar níveis anormais de radiação no ar é que as autoridades foram obrigadas a admitir que algo terrível havia acontecido. Mas, ainda assim, tentaram controlar a narrativa e esconder o que realmente se passou nos bastidores. Enquanto os últimos moradores deixavam Pripyat, o governo soviético ainda fazia de tudo para minimizar o impacto da tragédia. Oficiais da KGB foram mobilizados para controlar a disseminação de informações, e qualquer menção ao desastre era tratada como segredo de Estado. A imprensa estatal divulgava relatos vagos, descrevendo a situação como um incidente controlado e garantindo que tudo estava sob controle. Mas a realidade era muito diferente. Nos bastidores, cientistas e engenheiros que tentavam entender a dimensão do problema ficaram horrorizados. A radiação liberada pelo reator destruído já era dezenas de vezes maior que a da bomba de Hiroshima, e uma enorme nuvem radioativa estava se espalhando pela Europa. Em países como Suécia e Alemanha, os sensores de radiação começaram a soar alarmes, forçando o governo soviético a admitir que algo estava errado. Diante da pressão internacional, o líder soviético Mikhail Gorbachev finalmente reconheceu o acidente, mas ainda assim tentou controlar a narrativa. Ele minimizou os danos e garantiu que as medidas necessárias estavam sendo tomadas. Mas quem estava na linha de frente sabia a verdade. A situação estava longe de ser controlada, e o pior ainda poderia acontecer. Enquanto isso, os chamados liquidadores, soldados, bombeiros e trabalhadores civis eram enviados para conter os danos. Sem equipamentos adequados e com pouca informação sobre os riscos, muitos enfrentaram a missão sem saber que estavam assinando suas próprias sentenças de morte. Para o governo, eles eram apenas peças descartáveis em uma operação que precisava ser concluída a qualquer custo. Com o reator exposto e emitindo níveis mortais de radiação, o governo soviético precisava agir rápido para evitar que a situação se tornasse ainda pior. Foi então que os chamados liquidadores entraram em cena. Cerca de 600 mil pessoas foram recrutadas para limpar a zona contaminada, apagar incêndios, remover destroços radioativos e construir uma estrutura de contenção improvisada para impedir que mais radiação escapasse. O problema: a maioria desses trabalhadores não tinha a menor ideia do perigo que enfrentava. Muitos foram enviados com uniformes comuns, sem nenhuma proteção eficaz contra a radiação extrema. Alguns usavam apenas máscaras de tecido, que não serviam para nada contra partículas radioativas. E, para piorar, o tempo máximo de exposição permitido muitas vezes não era respeitado, levando centenas de homens a receberem doses fatais em questão de minutos. Uma das missões mais arriscadas foi a remoção dos destroços altamente radioativos que ficaram sob o telhado do reator. Qualquer máquina exposta àquela radiação extrema falhava em segundos, então a única opção foi usar soldados para fazer o trabalho manualmente. Esses homens, conhecidos como os biorrobos, tinham apenas 90 segundos para correr até o telhado, pegar um pedaço de grafite contaminado e jogá-lo para dentro da estrutura destruída antes de fugir. Muitos deles não sobreviveram por muito tempo depois dessa missão. E mesmo diante desse sacrifício brutal, os líderes soviéticos continuavam a negar a gravidade da situação. Relatórios médicos eram falsificados, registros de morte eram manipulados, e qualquer um que tentasse expor a verdade era silenciado. Mas a cada dia que passava, ficava mais claro que o desastre de Chernobyl não poderia mais ser escondido do mundo.
Enquanto o mundo começava a perceber a magnitude do desastre, os efeitos da radiação se espalhavam rapidamente. A nuvem radioativa, que havia se espalhado por toda a Europa, chegou até países como Suécia, Polônia e Alemanha. Em lugares distantes, os níveis de radiação começaram a aumentar e a população ficou alarmada. O pânico tomou conta, especialmente quando cientistas confirmaram que as partículas radioativas poderiam ser transportadas por longas distâncias, afetando pessoas que nem sequer tinham ouvido falar de Chernobyl. Na União Soviética, o número de vítimas fatais era desconhecido, mas as estimativas começavam a ser horríveis. Nos primeiros dias, a quantidade de mortes imediatas foi baixa, mas a radiação causou uma série de doenças fatais a longo prazo, como cânceres e doenças respiratórias. Dezenas de milhares de pessoas desenvolveriam complicações de saúde ao longo das décadas seguintes, e as gerações futuras seriam marcadas pelas cicatrizes invisíveis do desastre. Em 1991, um ano após o desastre, o governo soviético finalmente admitiu oficialmente que mais de 30 mil pessoas haviam morrido por conta de Chernobyl. No entanto, especialistas estimam que o número real de vítimas pode ser muito maior, chegando a centenas de milhares, se considerarmos os efeitos a longo prazo da radiação sobre a saúde. E o mais triste, boa parte dessas vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse agido de maneira diferente e não tivesse tentado esconder a verdade por tanto tempo. Até hoje, Chernobyl continua sendo um dos maiores desastres nucleares da história, não só pela devastação imediata, mas pelas vidas que foram destruídas pelas escolhas erradas e pela negligência. A cidade de Pripyat permanece um lugar fantasmagórico, e a zona de exclusão, que se estende por até 30 quilômetros ao redor da usina, é um lembrete sombrio do que acontece quando se ignora a verdade e se joga com a vida das pessoas. Com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que, ao assistir, você tenha compreendido a complexidade desse desastre e como ele ainda reverbera até hoje. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Claro, se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!